A missão parecia rotineira. Ela já tinha feito aquele tipo de passagem dezenas de vezes antes. Nariz embaixo sobre Bagdade, os canhões de 30 milímetros a varrer uma ponte de betão onde a 3ª Divisão de Infantaria estava encurralada contra o Tigre. Mas a 3 ruas de distância, uma equipa de mísseis tinha estado a observá-la durante toda a missão e estava prestes a ter a oportunidade perfeita. Embaixo, o avanço blindado para a capital tinha transformado a margem do rio exatamente no tipo de combate cerrado e brutal para o qual o A-10 Warthog foi construído. Carros de combate aliados e armas inimigas tão próximos que partilhavam a mesma nuvem de poeira, com a ponte de betão no meio de tudo aquilo, como um tecto que alguém tivesse aparafusado sobre o problema inteiro. A margem de erro era pouco mais larga do que um lugar de estacionamento. Acertar significava ser a melhor coisa que alguma vez aconteceu ao soldado no terreno. Errar significava tornar-se numa notícia que ninguém queria ler. O líder da formação, o tenente-coronel Rick Bino Turner, fez a primeira passagem e a capitã Kim Campbell posicionou-se atrás dele. Mergulharam através da camada de nuvens para avaliar a situação. Os aliados colados à margem ocidental, os inimigos concentrados em torno da ponte no lado oposto. Bino entrou em picada, apontou o nariz para a margem norte e disparou. O som chegou ao solo meio segundo depois. Não tanto um canhão, mas antes o céu a ser rasgado ao meio. Uma linha de projéteis de 30 milímetros varreu a margem e levantou uma parede de poeira e betão partido. A estrutura da aeronave estremeceu com o recuo. Cerca de 4.500 kg de força, mais ou menos o impulso de um veículo estacionado atirado para trás, mais do que qualquer um dos 2 reatores conseguia produzir sozinho. Manter o gatilho premido tempo suficiente fazia o canhão travar literalmente o avião a alguns quilômetros por hora. É a única aeronave em serviço que combate os seus próprios inimigos cada vez que dispara. O que ela transportava era o canhão GAU-8A Avenger. 7 canos rotativos, 3.900 munições por minuto. Cada projétil de 30 milímetros foi concebido especificamente para perfurar blindagem de carros de combate soviéticos a 1.200 metros de altitude. O peso total do sistema de armamento era de quase 1.800 kg. Mais ou menos o carro na garagem de qualquer pessoa. 65 projéteis por segundo. Não desenharam o canhão para o avião. Construíram o avião para transportar o canhão. O A-10 nunca ia ganhar um concurso de beleza. Foi construído para os dias que Bagdade estava a ter. Naquele momento, porém, aquele canhão era a única ferramenta suficientemente precisa para o trabalho. As tropas do exército estavam perigosamente próximas. Uma bomba largada ali apanharia os próprios homens que se pretendia salvar. O canhão era cirúrgico por comparação. Àquela distância, 8 em cada 10 projéteis caíam dentro de um círculo de 12 metros, exatamente onde ela apontava o nariz. Quando seus próprios homens estão a menos de 100 metros, 12 metros fazem toda a diferença. Os projéteis de Bino martelaram a margem norte. O problema era o lado sul. A maior parte da guarda republicana tinha se recolhido diretamente por baixo da ponte. E quando Campbell entrou em picada atrás dele, os seus projéteis ricochetearam no topo da laje de betão e desviaram-se para o nada. O fogo que vinha debaixo da ponte não tremeu sequer. Aqueles homens não tinham rastejado para ali para se esconderem do exército no terreno. Tinham rastejado para ali para se esconderem dela no ar. A laje por cima das suas cabeças era todo o plano e estava a funcionar. Teriam de parar de mergulhar sobre o tecto, entrar a baixa altitude e em voo rasante pelo sul, diretamente pela linha de visão do inimigo. Os 2 Warthogs reposicionaram-se. Abriram um arco largo, alinharam pelo sul, desceram e nivelaram para deslizar o fogo por baixo da laje em vez de o raspar pelo topo. Desta vez, foguetes. Arrancaram dos carris numa ondulação de fumo, entraram a gritar por baixo da ponte e martelaram as posições do lado sul,
ao longo de uma faixa de betão de 12 metros. E o fogo que tinha estado a imobilizar a 3ª Divisão de Infantaria finalmente silenciou. Se observar os pods por baixo da asa, trata-se de um suporte de foguetes não guiados de 2 e 3/4 de polegada. E não guiados significa exatamente o que diz. Não há orientação por GPS, nem laser. Nada no interior à procura de um alvo. Um foguete destes é um dardo. Aponta-se apontando o próprio avião. Mantém-se o nariz absolutamente estável, solta-se e confia-se na física para o resto. E enterrado naquele pequeno sucesso estava o problema inteiro. Para colocar foguetes por baixo daquela laje, Campbell teve de voar em linha reta, devagar e de forma previsível, exatamente pelo mesmo corredor da passagem anterior, e teve de o fazer mais do que uma vez. Ela sabia o que isso exigia. Uma linha de voo lenta e repetida é a forma como um Warthog acaba por ser enquadrado por um atirador, e ela voou-a na mesma, porque o homem naquela margem tinha ficado sem outras opções. Bagdade, naquela altura, era provavelmente o pior lugar do mundo para voar em linha reta 2 vezes seguidas. A cidade estava repleta de mísseis disparados do ombro e canhões antiaéreos nos telhados. Quase nenhum deles com radar que ativasse um aviso na cabine. No terreno, as armas iraquianas silenciaram. As passagens tinham resultado. Mas a algumas ruas de distância, a equipa do SA-7 tinha estado a seguir tudo e acabava de receber exatamente o que queria. Não eram amadores. Sabiam que disparar sobre um avião que os conseguia ver a aproximar era um tiro desperdiçado. Por isso tinham ficado em silêncio nas primeiras 2 passagens e deixado que ela lhes ensinasse a sua trajetória de voo. Agora tinham o que precisavam. Um rumo fixo, uma velocidade constante, o mesmo pedaço de céu pela 3ª vez consecutiva. Campbell não teve qualquer aviso. Tanto quanto os seus instrumentos indicavam, o céu estava ainda vazio. Os Warthogs alinhavam-se para voar aquilo novamente. A equipa já não precisava de uma oportunidade de sorte. Precisava de mais alguns segundos de um avião a fazer exatamente o que tinha feito 1 minuto antes. E esse avião estava prestes a dar-lhes. As passagens que salvaram os soldados foram precisamente as que a colocaram em perigo. Campbell terminou a última passagem e começou a subir. O nariz a levantar-se e a barriga do avião a abrir-se para tudo o que estava no terreno. Devagar, pesada e durante os primeiros longos segundos, mais exposta do que em qualquer outro momento do dia. Tão ágil quanto uma carrinha a fazer marcha atrás num parque de estacionamento lotado. A face inferior pálida do avião virada para uma cidade cheia de pessoas que o queriam abatido. Um míssil, a subir de um telhado naquele momento, chegaria a ela antes de ela alguma vez ver o rastro de fumo. Então, o míssil saiu a gritar de um telhado a 2 ruas de distância, a seguir o rastro de calor dos seus motores diretamente para a sua barriga. O que a encontrou foi o SA-7B Grail, disparado do ombro, guiado por infravermelhos, sem feixe de radar, sem tom de aviso. Fixa-se na coisa mais quente no campo visual e persegue-a antes de o piloto alguma vez ouvir o lançamento. 8 kg. Velocidade de 1,5 vezes a velocidade do som. Custava mais ou menos o mesmo que uma caminhoneta usada. O avião que acabava de atingir valia 5 milhões de euros em equipamento dos contribuintes americanos. E havia uma mulher lá dentro. A explosão atingiu algures atrás dela e toda a estrutura da aeronave solavancos para o lado. Um golpe de martelo que ela sentiu na espinha antes mesmo de o ouvir. A asa esquerda desceu e o nariz seguiu-a, até que a única coisa que restava no para-brisas era Bagdade a precipitar-se ao encontro dela. Puxou o manche para trás. Nada. Puxou com mais força. As 2 mãos agora, e o avião não tremeu sequer. Os comandos estavam moles e sem peso. E o Warthog rolava em direção aos telhados segundo o seu próprio calendário. Fosse o que o míssil tivesse atingido, já era pior do que um único tiro de azar. Ela ainda não conseguia ver quão mau era.
Durante um segundo que pareceu durar uma eternidade, não sabia se o avião estava ainda inteiro ou se já se estava a desfazer à sua volta. Depois, os seus olhos encontraram o painel, e toda a história estava em 2 manômetros. Ambas as agulhas hidráulicas a deslizar para zero. Os motores, de alguma forma, ainda a funcionar perfeitamente. O estado do combustível indicava 1 hora até a base de Al-Jaber. Os seus braços já ardiam de lutar com o manche por toda a cidade. E algures por baixo do ruído, uma pergunta que ela não conseguia responder. Quanto tempo faltava até que o sistema de reserva mecânico que mantinha o nariz levantado decidisse que tinha aguentado estresse suficiente e parasse de responder? Se observarem os 2 manômetros à direita do painel, ambas as agulhas a caírem em simultâneo. É a única coisa para a qual este avião foi construído para nunca permitir que acontecesse. Os projetistas do A-10 eram paranoicos em relação a exatamente uma coisa: um único impacto a eliminar os comandos. Por isso, duplicaram tudo. 2 sistemas hidráulicos em vez de 1, a correr por lados opostos do avião de propósito. Cada um a pulsar a 207 bar. Força suficiente para mover superfícies de controlo que um piloto nunca conseguiria arrastar com as mãos. Perder um para uma fuga e regressa a casa com o outro. A mesma lógica de ter 2 bombas de direção assistida separadas. Se uma falhar, ainda se consegue conduzir. Mas a metralhada não encontrou um desses sistemas. Encontrou ambos. E levou mais do que os comandos com ela. Esses mesmos sistemas hidráulicos alimentavam o canhão. Num único golpe, o míssil não só lhe tirou os comandos, como a deixou desarmada sobre uma capital hostil num avião reduzido ao metal nu. Sem força nos comandos e nada entre ela e um erro. Apenas um avião pesado, uma cidade hostil e uma piloto com segundos para decidir. Em quase qualquer outra aeronave no céu, essa seria a frase em que o piloto para de voar e começa a descer com o avião. Campbell tinha treinado esta emergência exata no simulador mais vezes do que conseguia contar. Mas o simulador nunca faz a mão tremer, nem coloca uma capital hostil diretamente por baixo da cabine. As manetes de ejecção estavam ali mesmo entre os seus joelhos, e ejectar significava uma descida de paraquedas diretamente para as pessoas que acabavam de a abater. Por isso deixou as manetes em paz, estendeu a mão e acionou um único interruptor para a reversão manual. Nada. Depois, o nariz levantou-se lentamente e o avião parou de apontar para a cidade e começou devagar a afastar-se dela. Estava a voar outra vez. Como é que isso é sequer possível com ambos os sistemas hidráulicos destruídos? Parte da resposta estava em algo que aconteceu antes de o míssil alguma vez ter atingido. Se observar a cabine, Campbell estava dentro de uma banheira de armadura de titânio. Cerca de 540 quilogramas dela, mais ou menos o peso de um piano de cauda enrolado à sua volta, construída para absorver o impacto direto de um projétil de 23 milímetros. O único compartimento da casa com o seu próprio cofre de banco. E esse cofre tem dupla função. Os cabos dos comandos de voo de reserva correm exatamente pelo seu pavimento. A maioria dos aviões enterra os seus sistemas de controlo em fluidos e eletrônica, onde o impacto bem colocado transforma um caça em sucata. Os projetistas do A-10 recusaram-se a confiar nisso. Por isso, instalaram um sistema mecânico de reserva simples e robusto em paralelo e enfiaram-no dentro da armadura. O mesmo escudo que mantinha Campbell viva acabava de salvar o único sistema de controlo que o míssil não alcançou. Ainda assim, não voava nada como um avião normal. Cada input voltava pesado, mole e com meio tempo de atraso. Mais parecido com conduzir um barco encharcado de água do que um carro, exigia força real no manche para fazer o avião fazer seja o que fosse. Ela sentia tudo isso porque o Warthog lutava contra ela em cada curva e durante toda a subida. Como voa, então, um avião com cabos e zero pressão hidráulica? Se observar uma pequena aba na borda de fuga da asa, não maior do que uma régua,
Está a ver como se faz. Com os sistemas hidráulicos destruídos, os comandos recaem sobre o truque mais antigo que existe: uma teia de cabos de aço e roldanas a correr diretamente do manche até a asa. Mas essas superfícies de controlo são enormes e, sem a força hidráulica, são pesadas demais para serem arrastadas à mão contra o vento. Por isso, os cabos nem tentam. Movem apenas aquela pequena aba, a guia de compensação. E o ar em movimento agarra a guia e balança essa grande superfície de controlo por Campbell. Toda a força aérea dos Estados Unidos dependia naquele momento de um pedaço de metal mais pequeno do que um tabuleiro de cafetaria. Imagine uma porta de celeiro num furacão. Nunca a conseguiria empurrar contra aquele vento sozinho, mas incline uma pequena aba na borda. Deixe apenas o vento apanhá-la, e a tempestade abre a porta inteira por si. Isso é a reversão manual. O piloto não está a forçar o avião pelo céu, está a empurrar levemente o vento para o fazer por ela. A voz de Bino chegou pelo rádio com a única coisa que importava: livrar-se do peso. Ela largou o que restava por baixo das asas e observou-o cair em direção a terreno aberto, e o Warthog respirou um pouco melhor sem aquela resistência. Depois apontou o nariz para o ocidente. O problema era tudo o que estava entre ela e a pista. Em reversão manual, Campbell tinha perdido todos os truques que estragam a pontaria de um atirador. As manobras bruscas tinham desaparecido, uma viragem repentina era impossível, e toda a manobra insana que um Warthog saudável executa por instinto simplesmente não estava disponível. Os comandos eram demasiado pesados e lentos demais para qualquer uma delas. Tudo o que podia fazer era manter o rumo e continuar a avançar. Os Tracers subiram preguiçosos ao princípio, depois cortaram junto à cabine à medida que os atiradores encontravam o alcance. Cada atirador lá embaixo tinha o mesmo problema fácil para resolver: um avião grande e lento que voava como se estivesse fixo a um carril. Bino voou junto à sua asa e foi anunciando as ameaças, enquanto ela não tinha forma real de responder. Havia muitas. Ela contou os segundos entre as piores e obrigou-se a respirar, porque o pânico em reversão manual é a sua própria forma de cair. Essa é a aritmética cruel de um avião ferido em comandos manuais. Não se pode sair do problema voando com mais agressividade, porque agressividade é a única coisa que o avião já não tem para dar. Simplesmente voa-se com mais estabilidade. É como conduzir um caminhão de mudanças cheio, sem direção assistida, por uma estrada onde todos os outros condutores estão a tentar atirá-la para fora. Manter um avião estável naqueles cabos é trabalho físico a sério. Cada correção lutada contra a resistência mecânica pura, com muito pouca assistência atrás do manche. Imagine tentar fazer um estacionamento paralelo com um comboio de mercadorias usando um cabo de vassoura. Mais difícil do que qualquer coisa no ginásio, e com consequências muito piores se largar o peso. Os braços de Campbell já ardiam de lutar com o manche por toda a cidade. Avançando palmo a palmo, arrastou o Warthog para além dos telhados e subiu para além das nuvens, para um ar que estava finalmente vazio e silencioso. Cruzar para o deserto aberto aliviou a pressão, mas não acabou com nada. Do outro lado daquele silêncio, havia uma hora inteira de regresso à base aérea de Al-Jaber, no Kuwait, e uma decisão mais difícil do que qualquer coisa que Bagdade lhe tinha lançado. 3 relógios a correr em simultâneo. Combustível. 1 hora até Al-Jaber, sem margem para uma aproximação falhada. Os seus braços a contrair-se e a bloquear depois de mais de 1 hora, a segurar o avião em cabos que lutavam contra ela o tempo todo. E o próprio sistema de reversão manual, ninguém na fábrica o tinha alguma vez testado durante 60 minutos ininterruptos. E ninguém sabia naquele avião onde estava o ponto de ruptura, depois de uma parede de ruído sobre a cidade. O canhão, os foguetes, o rádio, os tracers, a explosão. O céu vazio era quase pior. 1 hora sem nada para fazer além de sentir cada dor nos braços
e fazer as contas sobre uma pergunta que só tinha uma resposta. A lista de verificação dizia para não tentar. Quase ninguém o tinha alguma vez feito, e ela estava prestes a descobrir quem tinha razão. A questão real era se devia aterrar o avião de todo. A lista de verificação é direta. Só se pousa um La-10 em reversão manual em condições ideais. É tão difícil que quase ninguém o conseguiu alguma vez. Um general de 4 estrelas, presidente do Estado-Maior Conjunto, chegou a observar que apenas um punhado de pilotos alguma vez conseguiu uma aterragem em reversão manual. O manual quase implora para não tentar. As condições naquele dia estavam longe de ser ideais, mas era a única forma de não regressar a casa num caixão. Na base, já estavam a preparar helicópteros de resgate, em espera para o caso de ela escolher saltar do avião em vez de arriscar a pista. Bino aproximou-se para avaliar os danos, e o que encontrou não tranquilizou ninguém. Mais de 100 furos cozidos pela fuselagem e pela cauda. Um buraco do tamanho de uma bola de futebol perfurado de lado a lado no estabilizador horizontal direito. Metralhada enterrada na parte traseira do motor direito. Era exatamente por isso que ele continuava a perguntar repetidamente como estavam os motores. No papel, aquele avião já era um buraco fumegante no chão. Estava ainda no ar por 2 motivos. O primeiro era sorte. A metralhada tinha falhado algumas coisas que realmente acabam com um avião. O segundo era o design, porque o A-10 foi construído desde o primeiro rebite para absorver exatamente este tipo de castigo. Se observar a parte traseira do avião, os 2 motores estão posicionados altos e bem separados na fuselagem traseira. Por isso, um impacto que destrói um tende a deixar o outro intacto. Perfurar um depósito de combustível e a espuma que o envolve incha e sela a fuga antes que ela possa começar. O mesmo truque de um pneu autosselante que se fecha em torno de um prego em vez de furar na autoestrada. Warthogs já regressaram a casa com um motor, metade da cauda e pedaços de uma asa simplesmente desaparecidos. O avião de Campbell estava a verter, a fumar e cheio de furos. E de alguma forma, ainda era um avião. Foi então que Campbell tomou a decisão. O avião estava a voar bem demais para desistir dele, e havia demasiado à sua espera no chão. Por isso, preparou-se para a aterragem exata contra a qual tinha sido avisada, com uma ressalva enorme a pairar sobre tudo. Não haveria segunda tentativa. Alinhou na final e comprometeu-se. Uma passagem para acertar. Uma aterragem falhada em reversão manual exige o tipo de controlo imediato e preciso que o avião simplesmente já não tinha. Levantar o nariz, adicionar potência, baixar e travar o trem de aterragem. Tudo isso enquanto se lutava com cabos que respondiam com meio tempo de atraso. Primeira passagem, e a única que teria. Tinha voado aquele avião durante anos e confiado nele com tudo o que tinha. Mas é uma coisa estranha em que apoiar-se quando o manual diz claramente que esta aterragem é apenas para condições ideais e quase ninguém a conseguiu alguma vez. Ela tinha espaço para errar. Abrandou o avião de propósito para ver se ainda respondia perto da velocidade de aterragem. Uma oportunidade para descobrir, e uma nota negativa significava que não saía a andar. Era o teste de condução mais caro da história militar americana. O trem de aterragem desceu pelo manípulo alternativo, porque já não havia pressão hidráulica para o baixar da forma normal. Alguns segundos muito longos, depois luzes verdes, trem bloqueado, trem baixado, travões em emergência, uma aproximação, sem aterragem falhada, todos os sistemas em que normalmente se apoiaria já destruídos. Ela encaminhou o Warthog para uma final longa e durante algumas centenas de metros voou como uma dádiva, mais suave do que qualquer coisa em reversão manual tinha direito a ser. Depois, a 60 pés de altitude, o avião decidiu que tinha acabado de cooperar. Rolou bruscamente para a esquerda, por conta própria. O coração saltou-lhe para a garganta enquanto a mão o seguia para baixo, puxando o manche no sentido contrário,
trabalhando aquela aba minúscula contra mais de 100 nós de ar. As asas nivelaram, por pouco. As rodas principais tocaram, o nariz assentou, e o Warthog rodou direto pelo centro da pista. A notícia do que Campbell estava a tentar tinha corrido pela base, e pilotos que ela nunca tinha conhecido estavam no rádio a encorajá-la silenciosamente. Quando as rodas aguentaram, o canal encheu-se de vozes a dizer-lhe que tinha conseguido. As equipas de emergência já estavam em movimento quando ela saiu da pista, e pela primeira vez em mais de uma hora, ela permitiu-se acreditar que ia sair daquilo a andar. Desligou os motores, saiu da cabine e finalmente viu o que Bino tinha estado a olhar durante todo o regresso a casa. Os furos estavam por todo o lado. Um avião que parecia ter sido passado por um triturador e que ainda assim a tinha trazido de volta. Há algo nesta história que fica a pesar. Não é apenas a coragem de uma piloto a tomar a decisão certa sob pressão impossível. É a ideia de que, às vezes, o único caminho para casa é exatamente o caminho que todos os manuais dizem para não tentar. E fica a pensar-se, numa situação assim, sem garantias, sem segunda oportunidade, teria a coragem de confiar no avião ou teria saltado?